Muito bem, senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Baltresca e esse aqui é mais um Balcast. Muito bem, bom, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá. Para quem está ouvindo a gente ou vendo a gente, se você está vendo a gente pelo YouTube, nós temos também o nosso canal do podcast Balcast, onde você encontra no iTunes, você encontra nos seus melhores reprodutores de podcast. Se você está ouvindo a gente, este podcast também é mostrado pelo YouTube, no meu canal Rafael Baltresca, onde você pode ver as pessoas por trás dessas vozes. Ver essas duas mentes brilhantes juntas. Porque eles ouvem essas vozes e pensam, da onde vem, né? Então você pode entrar no YouTube. Hoje eu estou com um cara bem especial, um amigão, Fernando Ventura. Fala, Ventura, boa tarde. Boa tarde, Bal. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. Como você sabe, esse podcast ele é mais direcionado para o público que está querendo empreender, que quer dar uma alavancada nas suas carreiras profissionais, ou então quer, sei lá, receber uma injeção aí de boas ideias. Então, sempre que eu trago um convidado, e normalmente meus convidados eles são de ramos diferentes. Eu já trouxe um humorista aqui, já trouxe empresários, eu já falei com terapeutas, eu já falei com pessoas que trabalham com yoga, para você ter uma ideia. Eu sempre tento trazer alguma coisa dessa pessoa que está escondido e eu sei que fez muita diferença no sucesso dela. Quando a gente estava conversando aqui, há 5, 10 minutos, eu falei, o que a gente pode tratar, né? E você me lembrou uma coisa que eu acho que é importante. O Fernando Ventura, primeiro eu falo um pouquinho, depois se apresenta, porque eu quero dar uma boa base de quem você é. É um cara que eu conheci na mágica, é isso? Na mágica, exatamente. Nós éramos mágicos. Mágicos. E quando eu falo a gente era mágico, imagine um menino de quantos anos? 18, 19, 17? Tinha quantos anos, hein? Eu comecei na mágica trabalhar mesmo com 17. Com 17. Em 1998. Então, quando a gente fala isso, com 17 anos, não era um empreendedor, não era um empresário, não era um superstar. Era um moleque que tinha um baralho nas mãos, gostava de fazer mágica, de vez em quando ganhava um dinheiro fazendo uma festa ou outra, mas era uma pessoa que estava querendo ser artista, né? A gente queria ser artista, é isso? É, mais ou menos. Eu nunca tive esse lance muito de querer ser famoso, não. Mas Queria curtir o momento? Na verdade, eu com 17 anos, eu vi a oportunidade num mercado que, para um menino de 17 anos, pagava bem. E era legal. E era legal. Foi divertido. Morava na casa dos pais. E tá tudo bem. Me divertia, as pessoas me viam, gostavam de mim, achavam super legal aquilo que eu fazia e foi mais ou menos assim o começo. E depois de... Você está com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 36. Então, quase depois de 20 anos. 20 anos. Depois de 20 anos, eu estou falando com uma pessoa aqui, quase engravatada, que hoje veio sem gravata, mas é um cara que dá treinamento para treinadores, ensina hipnose nos cursos online e presencial. É um cara que já teve empresa de mágicos, não é isso? Sim, sim. Você tinha os seus... Como chamava mesmo? A empresa tinha um nome bem maluco, né? Que era o nome... Psychomagic. Psychomagic, Psychomagic, é verdade. Você também já agenciou mágicos, não é isso? Já agenciei 16 mágicos. Então, assim, hoje, depois desses 20 anos, muitas coisas aconteceram. Sim. Quero conhecer um pouco da história do Fernando Ventura, quero que você conte para eles o que você fazia naquela época e a gente entender um pouco dessa parte empreendedora sua e vamos ver o que a gente aprende com essa história. De onde tudo começou, foi isso? Tudo começou. Bom, vamos lá. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos mais ou menos. 14 anos? 14 anos de idade. Mas eu fui trabalhar porque eu não me sentia confortável em pedir dinheiro para os meus pais para sair, para ir no cinema, enfim, para fazer o que um adolescente daquela nossa época fazia, né? Então eu não sentia confortável, eu achava justo eu ganhar o meu dinheiro para fazer isso. E isso veio da onde? Sempre foi assim? Porque muita molecada de hoje em dia acha justo pegar dinheiro dos pais, né? Já que são meus pais que me deem o dinheiro. Eu acho que isso é de criação, né? Eu venho de uma família, minha mãe hoje é aposentada, meus pais aposentados, mas minha mãe dentista, meu pai trabalhava com processamento de dados. PD. Né? Que hoje seria o que eu... Um IT, hoje um IT. Um IT, um TI, sei lá. TI, né? Ok. Mas eles não tiveram uma vida fácil, né?
Então, eu sempre ouvi a história dos meus pais, de quanto eles batalhavam para conseguir o que eles conseguiram, para dar a vida que eles me deram. E sou muito grato a eles por isso. Graças a eles eu estou aqui hoje. Então, veio daí. E tinha uma curiosidade que é assim, eu fui escoteiro. Ah, você foi um lobinho. Fui lobinho, fui escoteiro, fui sênior, fui pioneiro e depois fui chefe. Eu fui. Desde quando isso? Eu entrei no escotismo com 7 anos de idade, fiquei até os 22, mais ou menos. E lá eu fiz os melhores amigos da minha vida, lá eu formei as minhas crenças, os meus principais conhecimentos e devo muito a essa fase da minha vida. Mas enfim, e aí o pessoal que era do grupo escoteiro, começou todo mundo a trabalhar num buffet infantil. Aqui em São Paulo a gente chama de buffet infantil, mas tem lugar que é casa de festa. Enfim, esse local onde você contrata para fazer a festa de aniversário de criança. Tá. E eu fazia de tudo lá. Eu fazia faxina, eu servia como garçom, eu cuidava das crianças, dos brinquedos. Quantos anos? 13, 14 anos? 13, 14 anos, mais ou menos. E todos os meus amigos trabalhavam lá, então era super divertido. Uhum. Eu ganhava um dinheirinho, que era muito pouquinho. Na época, eu ganhava R$10 por dia. R$10 por dia. Que era por festa, na verdade. Mas eu tinha que chegar de manhãzinha, ajudar na faxina do buffet, ou montar a festa, preparar os alimentos, as bebidas e não sei o quê. Trabalhava na festa e depois montava, fechava o buffet, deixando tudo em ordem, para ganhar R$10. Então eu tirava, quando eu trabalhava bastante, assim, eu chegava a tirar R$80, R$100 por mês, cara. Era... Hoje em dia a gente chama isso de exploração infantil. Mais ou menos. Na época valia. Mas na época era equivalente a $10. Entendi. Então é um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas na verdade era uma grande diversão. Eu brincava lá porque eu estava com os meus amigos, então era super divertido. Apesar de realmente ser um pouco. Mas isso faz a diferença, né, cara? A criança. Eu acredito que não tem nenhum problema da criança trabalhar. Eu acho que o problema é a criança não estudar, a criança não se divertir. Mas se a criança se diverte, se ela estuda e ela trabalha também, eu acho que isso vai ser um diferencial lá na frente. Sim. O que é complicado é colocar a responsabilidade na criança pelo sustento de uma casa. Isso eu acho muito complicado e os meus pais nunca fizeram isso. O dinheiro que eu ganhava lá era o dinheiro pro meu bolso, que eu comprava o que eu queria com aquilo. Nunca te fez mal. Muito pelo contrário, trabalhar sempre me fez bem. Adorava. E aí, deixa eu te contar o que acontecia. Eu trabalhava, chegava 8 horas da manhã, às vezes ia embora meia-noite. Ia o sem vergonha de um mágico lá, né? Lembro que desculpa pelo sem vergonha, mas sem vergonha no sentido que ele trabalhava menos que eu e ganhava muito mais. Lembro quem é o Mr. Robson. Mr. Robson, cara. Mr. Robson. Das ele mora antigas. Das antigas. Nós estamos falando há mais de 20 anos isso. E ele atua até hoje, Mr. Robson, faz ainda os aniversários de criança, enfim. Quer dizer, você via um mágico chegando, ficava lá na festa 1 hora, 2 horas. 2 horas nada. Ele chegava lá, tinham 2 meninos que trabalhavam com ele, montavam tudo, ele ficava lá numa salinha, botava o trajezinho de mágico dele e tal. Ia lá, 45 minutos, tchau. Já ia para o carro, ele ia terminando, a molecada que trabalhava com ele já desmontava os equipamentos, entrava no carro. E naquela época, que era o preço de mercado de festa de criança, ele ganhava R$150. Entendi. Então veja, eu trabalhava das 8 da manhã à meia-noite para ganhar R$10. Ele trabalhava 45 minutos, que era a visão que eu tinha. Hoje a gente sabe que trabalhava muito mais do que isso, até para poder estar ali. Claro. Mas eu ficava 45 minutos e ganhava R$150. Eu falava, pô, não é possível. E fazia 2, 3 festas num dia. Entendi. Às vezes eu tinha 2 festas no mesmo dia no buffet que eu trabalhava e o cara estava nas 2 festas. Eu ganhei 20, ele ganhou 300. Você fez as continhas e falou, opa, peraí. Eu falei, esse negócio... E eu gostava, porque lembra que passava o David Copperfield no Fantástico? E eu gostava de assistir todo domingo. Então, mágica era algo presente toda semana na minha vida. Eu não fazia nada, mas eu gostava. E aí eu estava dentro já do buffet com um canal, que era o dono do buffet, e eu conversei com ele. Ele falou assim, eu estou pretendendo entrar nesse meio aí de animação, tal. Quando não tiver, eu faço a festa com você normal, mas quando tiver, eu quero fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer aquela escultura de balão. Lembra daquilo? Lembro. Aqueles bichinhos de bexiga, existe até hoje. E naquela época... gatinho, só que espada. naquela época ninguém fazia. Era uma coisa bem... assim, você não encontrava material fácil. Não é que nem hoje que você entra na internet, digita lá, aparece curso de tudo qualquer coisa que você quer na sua mão. Naquela época era até difícil você ter acesso a uma internet de qualidade com tantos sites como a gente tem hoje. Então eu consegui com um amigo aprender a fazer isso. E aí eu passei a ganhar R$70 por festa. Que já foi um boom, né? Gastava em torno de R$20 num pacote de balão e fazia isso.
E aí começaram a vender curso na televisão do tal da escultura de balão. E aí virou carne de vaca. Todo mundo fazia. Todo mundo fazia e o preço foi lá para baixo. Aí eu falei, cara, e o mágico na minha cabeça. E aí comecei a pesquisar, até que encontrei o falecido Enio, né? Foi com o Enio que você começou. Eu comecei na Academia Brasileira de Artes Mágicas. Aí você fez o curso na dele. falecida academia, né? Também não existe mais. Também não existe mais. Aí fiz o curso dele, era o Enio e o Oscar. Fiz o curso deles, que eram 10 aulas, 10 sábados, e você aprendia 30 mágicas. Basicão. Sei. Né? Mas foi a porta de entrada. E aí eu comecei a fazer o show no buffet. Só que aí ele falou assim, ó, o cara é profissional, ele cobra 150. Você vai ter que cobrar um pouquinho menos que ele, que você está começando. Então ele me vendia R$100. Mas que já foi um... Já tá bom. Já tá indo, já, né? Opa. E aí tinha dia que eu fazia 2 festas, 3 festas. E aí eu comecei daí. Comecei a fazer festa de criança. Então, pera um pouquinho. Vamos voltar um pouco. Normalmente a história do mágico é diferente. É o cara que tem sempre o sonho de ser mágico, começa a brincar e começa a pensar nessa parte de vender o trabalho na frente. Uhum. A sua é o contrário. Você viu uma oportunidade, se lá e você falou, opa... Na verdade, eu estava dentro de um local onde tinham pessoas que, obviamente, isso é muito comum, mas que tinham possibilidades de ganho completamente diferentes. E eu via um cara fazendo lá, que ele era a estrela da festa, todo mundo gostava do cara, o cara ganhava bem e trabalhava muito menos. É ideal. E eu era o cara que, quando derrubavam um copo, me chamavam para passar o pano. Você falou, é isso que eu quero fazer. E eu sabia que naquele momento, hoje eu sei que naquele momento eu estava sendo subutilizado, porque eu tinha condição de oferecer muito mais coisas do que servir e do que limpar chão. Né? Mas aí... não que isso seja um desmerecimento para... Claro, mas você poderia fazer outras e mais mas coisas. Mas eu poderia contribuir muito mais com o conhecimento que eu tinha já naquela época. E aí eu comecei a ver uma possibilidade de fazer algo que é extremamente interessante, que as pessoas ficam encantadas e ganhar muito melhor. Então, a minha visão naquele momento foi essa. Vou fazer mágica. Fez o curso? Fiz o curso. Começou a cobrar R$100? Comecei cobrando R$100 e logo no início logo que eu comecei a fazer mágica, já me convidaram, uma pessoa me viu numa festinha, me convidou para o tal do Mac Dia Feliz. Que eles contratavam vários mágicos. Não contratam, eles chamam, eles não pagam. Pelo menos na minha época, não pagavam para os mágicos ir. Tá. Então era um atrativo para as pessoas irem lá para a lanchonete. E você ganhava um cliente para dizer depois. E aí o que eu fazia? Eu distribuía para todas as crianças uma caricatura minha com o meu telefone embaixo. Nem site existia naquela época. Nem né? site. Com o meu telefone embaixo. Que também não era celular, era um telefone fixo. De casa, provavelmente da sua casa. Né? Da minha casa, exatamente. E aí eu distribuía para as crianças pintar esses desenhos. Porque eu sei que pai e mãe, quando a criança pinta, desenha e tal, eles vão guardando isso. Então era uma forma de ter meu telefone sempre à vista. E eu falava para as crianças, lembra o papai e da mamãe, no dia do seu aniversário, de chamar um mágico e tal. E aí a criança ia pedir para o pai e para a mãe. Então tinha um speech de vendas ali até para as crianças. Quando eu fiz esse primeiro Mac Dia Feliz, eu fechei 3 shows. Naquela semana, 3 pessoas que me viram fecharam. E aí, não existia Google, né? Devia existir já na época o Google, mas não tinha esse acesso à internet. Né? Te ligaram, te chamaram. Então, o Google daquela época era a revista chamada Veja São Paulo, que tem aqueles classificados no final. Ainda existe? Ainda existe. Existem os anúncios ainda no final da Veja São Paulo. O que eu fiz? Eu peguei o dinheiro desses 3 shows e resolvi investir em anúncio. Você tinha quantos anos aí? 16, 17 anos. Quer dizer, já pensando como empresário, né? Na verdade, ali não tinha muita consciência, né? do que estava acontecendo. Reinvestir o lucro, acho que até poucos empresários fazem isso hoje em dia. A pessoa pega e vamos torrar tudo, né? E aí, você colocou na Veja? Coloquei na Veja e com aquele anúncio da Veja, em uma semana eu fechei 6 eventos. Já valeu 6 festas. O McDonald's lá. Né? Pô, já valeu. Né? Então, mostrei a minha cara, consegui cliente, investi esse dinheiro que eu ganhei e aí começou a virar bola de neve. E aí, já o bichinho da mágica tinha te picado, não picou, algum dia te picou,
quando a gente fala picou, né, para quem não é do meio mágico, é aquele tesão que o mágico tem de fazer mágica em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, pagando ou não pagando. Ou não? Ou sempre foi negócio? Então, eu sempre... o problema de ser mágico, hoje, tanto eu quanto você já estamos praticamente aposentados aí da mágica. Da mágica, né? Da mágica, que fique claro isso. Eu estou retornando, hein? Tá retornando? Tô. Opa, eu vou querer saber disso daí. Só para amigos, mas tô. Não, ok. Mas eu sempre tive em mente diferenciar o que é o meu trabalho do que é a minha vida pessoal. E você sabe muito bem disso. Quando você é mágico, as pessoas acham que você deve fazer mágica e tem que fazer mágica 24 horas por dia, aonde quer que você esteja. É isso mesmo. E as pessoas não entendem que isso é o seu trabalho. E que você gostaria de, em vários momentos da sua vida, não fazer mágica. Não trabalhar. Então eu sou fui aquele mágico que nunca andou com baralho no bolso. Raro, hein? Porque, isso é raro. Sim, porque eu não, primeiro que eu não tenho essa necessidade de exposição. Eu não tenho essa necessidade que as pessoas fiquem me vendo e olha o Fernando. Nunca tive isso. Uhum. E eu sei que se eu começar a fazer mágica numa festa, eu não vou parar. Não vai não parar vão mais. me deixar parar. Não. Então eu sempre diferenciei. Tive que fazer em vários momentos onde eu não quis fazer, até para não ficar numa situação desconfortável. Teve. Em vários momentos eu tive que fazer. Então eu sempre levei, sim, como um negócio. O que não significa que eu não fiz com amor, que eu não fiz com carinho. E assim como você, eu sempre fiquei buscando diferencial. Você lembra do show que eu fiz do barbeiro? Lembra? Claro. Né? Que foi um diferencial. Aqui no Brasil não tinha ninguém fazendo nada parecido com aquilo. Para quem está assistindo agora, eu montei um show temático, uma barbearia da década de 30, eu contracenava com outro mágico. Então, figurinos da época, as mágicas aconteciam tudo dentro da barbearia. A gente foi campeão brasileiro de mágico em 2004. Com esse ato. E depois, com uma nova dupla comigo, eu fui terceiro colocado no latino-americano de mágica, que você foi grande prêmio já no Flasoma, não foi? 2009, não. Não, não, você foi, mas você já competiu também. Eu competi no Flasoma 2009, mas você não estava nessa época. Não, eu não fui competir em 2009. Competi em 2012 ou 2013, alguma pode coisa ser assim. Com o Paolo, não é? Com o Paolo, tá bom. Isso. E aí, então sempre buscando um diferencial. Então, isso eu achava legal de você. Sempre que eu entrava no seu site, eu conversava, tinha alguma coisa nova, né? Era o Fernando Ventura, que depois começou a fazer o barbeiro, depois você estava como palestrante, depois tinha agência de mágicos. E isso é uma necessidade até hoje em você, de não parar quieto? O que acontece? Eu tenho uma necessidade de conquista. Isso é meu. Então, eu tracei, por exemplo, na mágica, eu cheguei onde eu queria chegar. Eu atingi o meu objetivo. Então, eu tive uma das maiores empresas, e falo isso com toda certeza, uma das maiores empresas de ilusionismo que teve no Brasil. Né? Não trabalhava com grandes equipamentos e tal, mas trabalhava com vários eventos. Então, por exemplo, eu tive um contrato durante 5 anos com o Hospital Albert Einstein, onde eu tinha mágico de domingo a domingo, pelo menos 8 horas por dia, em cada unidade, trabalhando. Quantos mágicos? Eram 5 unidades, a gente trabalhava 5 profissionais por dia. Então, eles tinham uma escala e tal. E para os mágicos isso era fantástico, porque eles não tinham a obrigação de trabalhar lá, eles poderiam fazer os eventos que eles tinham. Sim. Isso foi uma grande sacada que eu acredito que eu tive, de dar liberdade para os profissionais, quando tivesse um evento onde iriam ganhar mais, me avisar com uma antecedência para eu colocar outro profissional, porque eu tinha 16 profissionais dispostos a trabalhar. Exato. Quer dizer, ele tinha um evento, ele saía, fazia numa boa e você entendia isso? Entendia perfeitamente. E nos dias que ele podia, ele ia lá e fazia. E a gente trabalhava com humanização hospitalar. Não tinha nenhum mágico fazendo isso. Então, através de um convite do Einstein, um contrato que nós firmamos, junto com eles, eu desenvolvi a humanização hospitalar. Nós ganhamos vários prêmios internacionais. Na verdade, o Einstein ganhou através do nosso trabalho. E na prática o que era? Eram os mágicos que ficavam nas filas de espera? Circulando por todo o hospital, desde sala de espera até o setor oncológico. Sim, entrava. Sim, entrava. Obviamente, tem todo um procedimento para entrar. Então, todos os mágicos estavam preparados para entrar no setor de oncologia. Tinha uma preparação psicológica deles também, porque trabalhava com crianças com câncer. Sim. E quantas vezes eles foram hoje lá e chegam amanhã a criança não está mais lá.
né? Então, eles tinham que ter um preparo psicológico para isso também. Então, tinha uma conversa constante com eles. Eu ficava, já trabalhava como hipnólogo na época, então eu já tinha eles tinham uma liberdade de conversar comigo, de preparar os profissionais para que trabalhassem com excelência enquanto estivessem lá e não se afetassem psicologicamente com as coisas que poderiam acontecer, porque a gente estava dentro de um hospital. Que é difícil, né? Porque não adianta, por mais técnicas que a gente tenha, Nós somos gente, humanos, né? Nós somos humanos. Durante quanto tempo isso aconteceu no Einstein? 5 anos. Eles têm algo parecido hoje no Einstein? Então, o Einstein ele tem um padrão que a cada 5 anos trocar o fornecedor. Então, eu fiquei o período de 5 anos, que era o que já era esperado, e depois eles diminuíram bem a quantidade de horas, o contrato, enfim. Mas ainda tem mágica? Ainda tem. Entrou uma nova empresa que assumiu o lugar da minha empresa lá. Qual que é o maior aprendizado, hein, que você teve, que os mágicos aí tiveram trabalhando no Einstein? Porque eu imagino que vocês foram para fazer uma coisa e ganharam mais do que simplesmente o pagamento deles, né? Porque trabalhar num hospital... Sim. Você fazia ou não? Na verdade, eu ficava de stand-by. Uhum. Porque quando um mágico não pudesse ir, ou aconteceu alguma coisa, o mágico desapareceu, não chegou lá. O mágico sumiu. Não, pode acontecer. O cara entrou num ônibus, acabou a bateria do celular, o ônibus quebrou, furou o pneu, o cara está incomunicável. Aí vai você. Vou eu. Eu corria e ia atender o cliente. E ficava, obviamente, por fora fazendo os outros eventos, as outras palestras, cursos, treinamentos, enfim, que eram da minha empresa também. Mas o que foi mais interessante assim é ver que o Einstein, a maior parte do público que vai no Hospital Albert Einstein é um público elitizado. Uhum. Né? E que no momento da dor, no momento de sofrimento, no momento da doença, todo aquele dinheiro não faz diferença nenhuma. Não faz. Então, o lidar nivela tudo, né? Nivela tudo, exatamente. Então, eu consegui aprender que lá no Einstein, o principal, o dinheiro, ele não faz diferença no que é a pessoa, na essência da pessoa. Então, às vezes a gente fazia alguns eventos beneficentes em hospitais e tal, algumas coisas assim, e a gente não conseguia notar a diferença de ambiente, obviamente, de um hospital público para um hospital como o Albert Einstein é gritante. Mas na pessoa, como a pessoa recebe aquilo. E aí eu pude aprender também o quanto de mensagem positiva a gente pode colocar dentro de um número de mágica e passar isso para a pessoa sem que ela receba isso de uma forma direta. Olha, você isso. Não, está na mágica, está no contexto, está na ideia. A metáfora, né? A metáfora, o poder da metáfora. Exatamente, na percepção que a criança cria, que as pessoas criam. E o Einstein estava tirando uma certificação chamada de Plant Tree. Okay. O Plant Tree foi uma certificação criada por uma mulher que ficou quase uma década. Enfim, não tenho a história precisa aqui de cabeça, porque já faz alguns anos, mas ela criou uma certificação para hospitais onde tudo que ela sentiu falta durante o tempo, esses anos que ela ficou internada dentro do hospital. Estava hospitalizada. Estava hospitalizada, internada, acamada, e depois que ela teve alta, enfim, depois de vários anos, ela criou uma certificação, que isso virou a nível mundial, de tudo que ela sentiu falta enquanto ela esteve lá, internada, e tudo que foi bom. Então, isso virou uma certificação e os hospitais, hoje eu sei que o Einstein tem, porque eu participei desse processo, dessa certificação com eles, acompanhava os comitês internacionais que vinham, fazia mágica com eles, ficava num bate-papo com eles, e não sei se hoje outros hospitais têm. E aí teve um campeonato, um concurso mundial de vídeos sobre o Plant Tree. E teve um caso muito bonito, emocionante, até de lembrar, aqui no Hospital Albert Einstein do Morumbi, uma criança pediu para ver o mágico antes de entrar na cirurgia. Olha só. E era uma cirurgia que existia uma grande possibilidade da criança não voltar. Olha só. Eu arrepio só de lembrar disso. E aí o mágico foi o mágico Topete. O Topete, você conhece o Topete? O Topete é um mágico muito carinhoso no lidar com as pessoas, tal. É um mágico muito carinhoso no lidar com as pessoas. E aí o mágico Topete
foi lá e conversou com a criança antes, fez umas mágicas com a criança, tal, deu uma mensagem positiva, que tudo ia dar certo e tal. A criança foi para a cirurgia, voltou. Quando ela acordou da anestesia, ela olhou para o pai e falou: foi o mágico que me salvou. Nossa. Bonito, né? Muito. E... Certamente ele sabe dessa história, né? O Topete? Claro que sabe sim. E aí depois fizeram um vídeo contando essa história. E esse vídeo foi para esse concurso mundial e esse vídeo foi premiado, foi o campeão de todas. Que legal. Então foi muito bonito, foi um trabalho muito gostoso, muito prazeroso trabalhar lá no Albert Einstein. E aí depois que eu saí do Albert Einstein, eu já estava com uma carreira fazendo palestras e tal. E eu comecei nesse momento a deixar a parte do show de mágica de lado, porque eu já tinha atingido o meu objetivo de faturamento, de tamanho, de tudo que eu queria na mágica. E aí eu queria conquistar agora uma nova coisa. E aí você começou a aprender hipnose. Já trabalhava com hipnose. Coisa, mas você viu um mercado também novo, né? Vi um mercado novo. E tanto que muitos dos mágicos que hoje fazem hipnose aprenderam com um dos meus DVDs, que a gente sabe que o mercado é muito pequeno dos mágicos, mas eu tenho um DVD que eu já vendi mais de 3.000 cópias dele, né, ao longo dos anos. Então isso é muito DVD para o público específico que a gente... que é um público pequeno. Que a gente trabalhava. E eu sei que muitos deles começaram a aprender com esse DVD. E aí eu vi um potencial muito grande, né, dentro da hipnose. No começo, o foco dos meus cursos era para que as pessoas fizessem show. O entretenimento. O entretenimento. E teve essa fase legal. Você trabalhou como entertainer, né? Você fez show de hipnose. Sim, fiz. E aí também depois pulou para palestra. Você começou a fazer palestras de automotivação, de autoconhecimento, de comportamento. Exatamente. Trabalhar com treinamento comportamental. Então eu tenho essas fases na minha vida, né? Tudo daquilo que a gente falou. Você tem uma coisa aí dentro que você quer um desafio novo. Você Sim, quer eu tenho essa necessidade de novos desafios sempre. Eu não consigo ficar acomodado. Ok, conquistei, realizei, parei. Né? Senão... Hoje, você, 3 pontinhos, faz... O que eu faço hoje... o teu trabalho. Então, hoje eu viajo o Brasil ministrando cursos de hipnose. Então, o meu trabalho principal hoje é esse. Durante a semana faço um ou outro atendimento, mas eu tinha como objetivo, e estou alcançando esse objetivo, que era viajar o Brasil todo fazendo cursos de hipnose. E aí? E daqui a pouco? E o próximo? O próximo é o curso digital. É o digital. Então, já estou atingindo. Então, se eu olhar minha agenda aqui de cabeça rapidamente, eu tenho o curso marcado em Porto Alegre, eu tenho o curso marcado em Cuiabá, eu tenho o curso marcado em Recife, eu tenho o curso marcado no Rio de Janeiro, eu tenho o curso marcado em Campinas, em Taubaté, São Paulo. Quando você atinge esse objetivo, existe alguma coisinha, uma luzinha que morre do tipo, ok, já fiz, vou para o próximo? Por que a mágica morreu? E por que um pouco da palestra, eu ainda faço palestras corporativas, mas não é mais o meu foco. A mágica chegou um momento que ela ficou vazia para mim. O que é que eu posso contribuir com o mundo, para um mundo melhor, com o meu trabalho? Aonde o meu trabalho vai chegar? E a partir do momento que eu percebi que a mágica ela tinha um efeito totalmente provisório na vida das pessoas, porque elas assistiam um show, nossa, que legal, 2, 3 dias comentava com um com o outro, mas isso não chegava a mudar a vida das pessoas. O trabalho que a gente fazia em hospital, sim, isso com certeza tinha uma contribuição significativa na vida das pessoas, visto a história que eu te contei. E aí eu enxerguei essa possibilidade na hipnose, quando eu já estava atuando como entertainer de hipnose. E aí eu vi que a hipnose podia fazer muito mais do que aquele show, do que aquele simples show, né? E aí foi quando eu decidi que eu vou cuidar de pessoas. A palestra corporativa tem um pouco disso, mas a gente sabe muito bem que mudar comportamento em uma palestra de 1 hora, 1h30 é realmente complicado. Então, eu entendia que a função da minha palestra era fazer com que as pessoas saíssem de lá pensando. Mas para mim também não estava suficiente. Eu queria mais do que isso. Eu queria que a pessoa, quando lembrasse de mim, lembrasse com uma pessoa muito especial na vida dela que de alguma maneira fez a diferença na vida dela. Será que essa busca vai ter um fim algum dia? Eu espero que não. Melhor que não, né? Melhor que não. E eu faço uma conta rápida. Cada aluno meu,
O ano passado eu tive, não lembro o número exato, mas em torno de 400 alunos. Né? As turmas são pequenas, eu prefiro fazer turmas pequenas. Então, 400 alunos. E eu falo para os meus alunos, vocês têm a obrigação, a partir de hoje, de ajudar 3 pessoas cada um por mês. Então, nós estamos falando de 400 alunos. Se cada um desses 400 alunos realmente ajudou 3 pessoas por mês, são 36 pessoas. São 1.200 pessoas. Vezes 400, 1.200. Vezes 12. Já dá um número... Ixi, eu já estou perdido aqui na conta. Grande. Só que eu estou nessa história dos cursos de hipnose há 8 anos. Então, a minha visão é quantas milhares de pessoas já foram beneficiadas de alguma forma com aquilo que eu faço. Indiretamente, porque se você... pegar você como exemplo, você faz o meu curso, vamos supor, você aprendeu hipnose comigo, você começa a ajudar pessoas, tem o meu dedo ali. Se eu ensino mais 10 também, isso é multiplicado. E vai multiplicando. Então, hoje, na minha missão, no que eu entendo como minha missão, eu acredito que eu estou no caminho certo. Pode ser que em algum momento eu identifique uma nova coisa para fazer? Eu espero que sim. Né? Poder inovar, poder criar, poder ter adquirir novos conhecimentos ou transmitir novos conhecimentos. Isso para mim é... E sabe, eu vejo em pessoas, para a gente indo para o nosso fechamento, pessoas como você que tem esse ar empreendedor no sangue, não tem crise. Porque se hoje o seu mercado de cursos entrar em crise, você pode olhar para um ano para trás e voltar a fazer mágica e voltar a fazer palestras. Tem tantas coisas, né, que existem aí no seu caminho que você, por opção, disse não mais. Mas você pode olhar para trás e pegar. E eu até fiz uma entrevista com a Dinei Sandri, da AgroSandri. Não sei se essa entrevista vai antes ou após a sua. Eu acho que foi a última que nós colocamos no portal. E ele se denomina um empreendedor e, conversando com ele ao vivo, ele falou para mim, o empreendedor ele olha para frente, ele está olhando para frente, ele está vendo oportunidades e olhando para frente, olhando para frente, olhando para frente. E você vê quem reclama da crise, quem reclama do momento, é uma pessoa que está ou olhando para o presente dela, só para o presente, olhando para trás. Do tipo, mas eu faço isto e só isto. Quero dar um exemplo aqui para você. Não deveria dar exemplo nenhum, não é para você, talvez seja para mim, como que oportunidades existem, né? E você é mais uma história de, cara, tá aqui a oportunidade. Sim. Não é? Depois do curso digital, você vai ter mais uma ideia de fazer, sei lá, um curso com holografia. Sem fim. Eu estava falando com um amigo meu, taxista. A gente já trabalha juntos há bastante tempo. Ele me leva, me traz tudo quanto é lugar. E a gente conversando, e a gente falando da crise, que para ele afetou muito, né? As empresas que ele prestava serviço não chamam mais, eles estão indo às vezes para uma solução como Uber, como o Cabify, os táxis estão... E aí eu sempre brinco com ele de pensar possibilidades, né? E num dia desse, faz pouco tempo, eu falei, Everton, já pensou em vender aqui? Ele, vender? Eu falei, o teu táxi é um ponto de vendas. Como assim? Quantas pessoas entram aqui por dia? Ele, olha, em média eu faço de 10 a 12 corridas. 12 por 20 dias no mês, né? Põe aí 24, 240. Vezes 10 meses, se você quiser ficar 2 meses de folga, dá 240, 2.400 pessoas por ano entram aqui no seu táxi. Cara, se das 2.400 pessoas você vender aí 5%, 10%, você vai vender para muita gente. Então, olha que interessante, né? Batendo um papo com um taxista que pensava que era só o táxi. Se ele coloca um catálogo lá, que pode vender perfume, pode vender curso, pode vender um presente para quem ele está levando para o aeroporto, pode vender chocolate, pode vender tudo. Então, assim, eu penso, e cada empreendedor que eu converso, e você foi mais uma cabeça que chegou aqui e falou a mesma coisa, né? Tem possibilidades, né? Tem possibilidades. Está aí à frente. O problema é que o pessoal normalmente fica assim, coloca o foco naquele ponto. Um exemplo qualquer, eu sou advogado, eu só posso advogar. Não, você tem pensa no leque de opções. Eu posso dar cursos para advogados, eu posso escrever livros, eu posso... Só pensando nisso, né? Porque o advogado pode fazer muitas coisas. Sei lá, eu posso preparar... Tem coisa, né? E no que a gente faz, tem... Na verdade, em tudo tem uma gama de opções para você atuar muito grande.
Então, o problema é quem fica parado, quem olha só para um ponto. Não, é isso que eu quero fazer e ponto. Você estava falando da crise. Eu passei muito bem por ela e continuo passando muito bem por ela. Eu sei que eu poderia estar, de repente, com um faturamento muito maior se o país estivesse com uma situação melhor. Isso é para todo mundo. Mas o que acontece é que eu não me acomodei na crise. Eu não resolvi colocar ela de muleta na minha vida. Eu continuo fazendo aquilo que eu faço, buscando coisas novas, continuo investindo e indo atrás daquilo que eu quero, dos meus objetivos. A crise vai interferir no meu comportamento? Isso não pode acontecer. Então, eu adoro crise. Eu adoro crise. A minha empresa já passou por crises financeiras, crises econômicas do país intervindo. Eu já passei por crises emocionais, crises sentimentais. Eu gosto da crise, mas ela é boa quando você está preparado para ela. Exatamente. Ponto. Entendeu? Se você tem um dinheiro em caixa, chega a crise, você fala, beleza, estou no vermelho, estou no amarelo, mas eu tenho aqui 3 meses de respiro onde eu vou me reinventar. Se você já pensou que a crise poderia vir, você está de alguma forma preparado e ela chega, você já tem... O problema é você estar despreparado. Né? Você está assoviando e do nada, tchau, perdeu o emprego, foi embora. E aí? Né? Eu não sei se você tem essa ideia, mas eu penso que a pior burrice do ser humano é pensar que qualquer coisa vai ser constante. Porque não existe uma constância. Eterno, né? Não existe. Não existe. Então, se a gente pensar, a crise é natural da sobrevivência, não nem da sobrevivência, do universo. Uma pedra, um dia, vai virar um grão de areia. O nosso cabelo foi embora. O nosso corpo escultural de 17 anos virou essa barriguinha aqui. Um dia a gente vai morrer. Os nossos relacionamentos, um dia eles vão terminar. Ou porque um morre, ou porque um vai embora. Então, se a gente olhar, nada é constante. Nem essa mesa, nem esse prédio, nada é constante. Então, mas isso daí entraria num papo filosófico de horas. Mas o meu pensamento em cima disso, de que nada é eterno, mas acho que o legado que a gente pode deixar aqui, quando a gente se for, não sei para onde, mas enfim, para algum lugar, se é que existe algum lugar, mas quando a gente morrer, o que a gente pode deixar? Né, de legado. Qual é a contribuição que a gente deu para esse mundo que a gente viveu? A gente está aqui, a gente está consumindo, a gente está degradando esse mundo. Por mais que você tenha cuidados, você está degradando. Está destruindo o planeta. Então, o que você pode contribuir com isso? Então, isso foi uma loucura que deu na minha cabeça, que mudou totalmente a minha vida e que fez com que eu decidisse cuidar das pessoas. Pensar no que é que eu posso deixar de legado. Então, o que eu ensino hoje, isso vai perdurar e talvez as pessoas vão ensinando uma para as outras e vai. Mas nunca parar. Então, a crise, seja ela qual for, é exatamente o que você falou. A gente pode fazer um vídeo perguntando para o Bal o que ele aprendeu nas crises todas que ele passou. Um monte de vídeo. O problema é quando a pessoa sai da crise... e olha para trás e vê aquele momento da crise só como um momento ruim. Você sabe muito bem, eu passei 2 anos em depressão na minha vida. Eu fiquei quase 2 anos sem trabalhar. E foi uma baita de uma escola estar em depressão. Hoje eu falo tranquilamente que estive em depressão e eu tive muitos ensinamentos durante essa fase. Foi uma crise da minha vida. E quantas pessoas hoje que estão em depressão, que tem você por perto, que você pode ajudar, né? Por você ter passado por isso. Sim. Que talvez se você não tivesse passado, você não teria como ajudar. A gente aprende, né? Aprende. Com toda certeza. Um dia a gente volta aqui, talvez até lá no seu escritório, vamos falar só sobre depressão. Tem muita gente que ouve a gente, já passou ou passa e quer saber um pouquinho mais. E vai ser um super aprendizado. Resumindo tudo isso numa palavra só, o que é? É fogo no fiofó? É formiguinha no... O que tem empreendedor, hein? É vontade de deixar o legado para você? Você acha que resume nisso? Hoje, na minha área de atuação, é o legado. É o legado. É deixar... A minha missão de vida é ajudar as pessoas a serem mais felizes. Enquanto existir uma pessoa no mundo que não é feliz, nós não teremos um mundo feliz. Faz sentido para vocês? E faz sentido, a gente tem trabalho então pela frente. A gente tem muito trabalho pela frente. Então, olha o campo de trabalho que eu tenho aí. Eu tenho um mundo inteiro para trabalhar. E tem tempo ainda. E tenho tempo. Então, é isso. Muito bem, esse foi então o papo com o meu amigo Fernando Ventura.
que, como eu falei para vocês, ele é um cara de multitarefas. Quem quiser te achar, acha onde, hein, Fernandão? Quem quiser me achar, www.ibfh.com.br. O que essa sigla difícil significa? Instituto Brasileiro de Formação em Hipnose. Instituto Brasileiro de Formação em Hipnose. ibfh.com.br. Bom, isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse papo, né? Porque sempre tem alguém precisando aí de um empurrão e nada melhor de ouvir assim, pessoas que têm o sangue quente, que quer fazer a coisa acontecer para a gente dar aquela chacoalhada. Você encontra mais episódios no www.balcast.com.br e se você quiser conversar com a gente é só mandar um e-mail para comunica@balcast.com.br, dando a sua sugestão, dando a sua ideia ou quem sabe dando aí um nome para eu entrevistar nos próximos episódios. Você encontra mais sobre o meu trabalho no rafaelbaltresca.com.br. Eu estou também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, esse monte de coisa aí. Em todas elas. Em todas elas, no Facebook também. Isso aí. Muito bem, esse foi mais um Balcast. Muito obrigado, Fernando Ventura. Obrigado, Nos vemos por aí. Tchau, pessoal. Beijos, abraços e até o próximo Balcast. Valeu, tchau.